Bom dia, seguidores do Jornal Terceira Visão. Hoje é 27 de agosto, dia do psicólogo, profissional tão importante para compreender e também nos tratar das loucuras da humanidade e também nos tornar pessoas melhores. E para bem representar essa profissão, recebemos aqui no estúdio o psicólogo, filósofo, professor André Torres. Bom dia, André. Bom dia, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Poder propagar essa profissão que eu tanto gosto, tanto estudo e exerço no dia a dia. Obrigado por ter vindo. E conta, por favor, primeiramente, um pouco sobre a sua formação. Bom, quando eu estava no ensino médio, eu ficava muito na dúvida assim, se eu ia fazer filosofia ou psicologia, que eu sempre gostei da filosofia. Mas eu acabei optando pela psicologia por uma questão de profissão mesmo, sabe? Pelas possibilidades que a psicologia pode oferecer e que outras profissões nem sempre oferecem. Então, fiz a graduação, né, inicial, são 5 anos, a psicologia é um dos cursos que mais tem estágio, então a gente aprende muito na prática. Com o tempo eu fiz uma especialização em São Paulo em psicoterapia fenomenológico-existencial, é um palavrão, eu sei, mas a gente aprende com o tempo. E eu sempre fui buscando formação. Um pouco tempo depois já busquei o meu mestrado em psicologia na PUC Campinas, né? E agora, né, depois de tantos anos que eu estou ainda cursando o doutorado na Unicamp. Certo. Hoje, no caso, né, é o dia da psicologia, é o dia do psicólogo, na verdade, que a gente tem visto matérias das pessoas se consultando online com chat GPT ou inteligência artificial. Também é comum ver profissionais, né, atendendo com uma formação meio questionável, vendendo diagnósticos, né? Toda profissão tem aqueles malfeitores, né? Como que você avalia a função e o papel da psicologia hoje em dia? Eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. Nós estamos nessa semana, que é a Semana da Psicologia, do Psicólogo, em plena eleição, né, dos conselhos regional e federal de psicologia, e esse é um ponto muito importante para a gente pensar, que é o quanto a gente precisa proteger a profissão, quanto a gente precisa divulgar para a sociedade democraticamente a importância de você ter um profissional especializado como psicólogo, né? As formações têm sido, em geral, não só na psicologia, mas muito banalizadas, né? Sim. Pessoas que buscam cursos de curta duração, que não têm uma fundamentação consistente, né? E acabam achando que é só resolver um problema ou outro, e isso já seria terapêutico, já seria equivalente à psicologia. A gente sempre ouve das pessoas, eu sou meio psicólogo também. Então, é muito comum ouvir isso, mas eu preciso que o psicólogo seja inteiro, né? Não meio. Sim. Como algumas coisas acontecem no dia a dia e que têm algum efeito terapêutico, né? Então, por exemplo, você mencionou o ChatGPT ou outras inteligências artificiais. Elas podem contribuir de alguma maneira para uma conversa, para uma troca, uma ideia que te traga, mas obviamente elas não vão conseguir ter uma profundidade, né, de compreensão, de autoconhecimento que a psicoterapia pode fornecer, né? Então, um profissional capacitado, que está sempre em formação, uma formação consistente, é que vai conseguir identificar outras coisas que no dia a dia os amigos, a informática, né, outros meios não vão conseguir identificar, e nem mesmo profissionais que não têm uma formação consistente, né? Por exemplo, uma ideação suicida, que pode ser algo que leve de fato a uma tragédia, né? Sim. O primeiro aspecto dessas consultas com inteligência artificial, né, a primeira alegação é o custo. Diz que é muito caro pagar um terapeuta, então tem um acesso ali facilitado, tem várias informações, né? Mas já que você também é filósofo, quando eu vi essa informação que estava sendo muito recorrente, né, das pessoas, eu pensei na figura do outro, o desaparecimento da figura do outro. E que consultando com algo que não é o outro, é um conjunto de informações abstratas, né? Com uma capacidade quase que incompreensível, né?
se isso não poderia até agravar o sentimento de, né, uma angústia que a pessoa já está passando, por isso ela está consultando, né? Você acha que tem um teor filosófico também nessa questão? Com certeza, acho que isso demonstra, num olhar simples, né? Se a pessoa procura uma máquina para dialogar, significa que ela não tem diálogo em outros lugares, né? Ela não tem diálogo na própria família, com os amigos. Então nós estamos numa sociedade, né, em que os aparelhos de uso, de acesso à internet, de acesso à inteligência, eles são cada vez mais individualizados, personalizados. Então, por exemplo, nós temos essa característica de cada vez mais personalizar para ser seu, né? Você desbloqueia com a sua impressão digital, com o seu rosto, né? E tudo é voltado para a forma como você usa. Tudo bem, não há problema nenhum que isso exista. O problema é que isso seja o principal, porque isso acontece em detrimento dos diálogos do dia a dia. Então a pessoa procura o chat GPT para conversar, ou o Gemini, né? É porque ele não tem um amigo com o qual ele consiga se abrir. E aí vem uma dificuldade muito grande da psicologia, que é como é que a pessoa consegue se tornar vulnerável, né? Se abrir para alguém, confessar algo, né? Um dos elementos em que a fenomenologia trabalha bastante é não julgar. E isso é muito difícil, a gente treina muito para isso, né? É muito difícil você encontrar alguém que você possa contar uma coisa e a pessoa não julgue. Geralmente ela já vai te dizer, para com isso é bobagem, ou então faz tal coisa que você resolve, comigo funcionou. Então, nesse ponto, eu acho que às vezes a inteligência artificial acaba sendo mais eficaz, porque as pessoas tendem a julgar mais. Ela é programada para não fazer isso. Mas ela não vai ser suficiente porque ela é uma linguagem puramente racional. Então ela vai dar um monte de informações, mas não vai trazer essa reflexão aprofundada. Você falou do custo, né, do profissional. Realmente um bom profissional, como qualquer área, vai ter um valor mais alto de sessão, etc. Mas existe toda um desejo e uma vontade de uma democratização maior da psicologia, para que ela seja mais acessível, né? Isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Eu sou de um tempo que psicologia não era aceita em plano de saúde, né? Então era só medicina, então não havia a possibilidade de você fazer terapia por qualquer convênio, né? Não tinha disponibilidade no SUS, era só particular. Com o tempo isso foi mudando, foi democratizando, né? As pessoas foram tendo mais acesso, mas ao mesmo tempo foi sucateando a profissão. Então você tem assim, convênios que pagam um valor muito irrisório, né, para cada profissional, e isso é ruim, porque a pessoa acaba tendo que trabalhar muito, não consegue estudar mais, não consegue se dedicar a cada caso, né, e acaba sendo um atendimento precário, né? Então, com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas isoladas em casa, sem poder ter contato, convivendo excessivamente com algumas pessoas, explodiram os casos de violência doméstica, de abuso, né, de separação de casais. E aí a psicologia veio com tudo. Assim, as pessoas procuraram terapia por diversos motivos e ela veio para ficar nesse momento. Porque nesse momento o conselho foi muito inteligente de deixar de controlar o registro dos atendimentos online. Antes você tinha que fazer um registro especial para poder atender online, garantir as suas condições, né, de atendimento. E aí o conselho abriu mão, falou, olha, é um número muito grande, nós não temos como controlar. E isso possibilitou o que até hoje funciona, e funciona, que é o atendimento online. Claro que tem suas restrições, mas isso contribuiu demais para a popularização da psicologia. E a gente percebe que a psicologia, quando ela é, de fato, viável para a população, existe uma demanda muito grande. Eu já trabalhei em periferias, né, como voluntário, como profissional contratado, e eu percebo que a população, muitas vezes, ela busca mais o atendimento psicológico que o médico, né, porque ela quer conversar, ela quer ser entendida. E dali a gente pode até fazer um encaminhamento médico, que é mais pontual, é uma consulta, resolve um problema, etc. Mas o diálogo é constante.
Ele precisa sempre. E a nossa sociedade ela está muito fragmentada nesse sentido, né? Os diálogos do dia a dia, a gente está sempre atrasado, né? Não tem aquela situação de você descer aqui, tomar um café, encontrar alguém, ficar 15, 20 minutos batendo um papo. Não, você tem que correr, tomar o café, voltar. Né? Às vezes você nem vai, você pede, né? Para entregar, para comer trabalhando. Então tem todo um contexto que está impedindo que as nossas relações sejam saudáveis no dia a dia. E a psicologia ela acaba tendo que cuidar de coisas que não seriam patológicas, né? Seriam do dia a dia, não teria tanta demanda em termos de sintomas, em termos das pessoas desenvolverem quadros mais graves, por causa desta falta de afetividade no dia a dia. Né? Então, muitas vezes a gente orienta para essa busca de relacionamentos, de relações saudáveis, né? Que podem ter um efeito terapêutico, que não precisam chegar até um trabalho psicoterapêutico. Certo. Estávamos falando do papel da psicologia hoje, e em uma das suas respostas você citou que você é da época que a psicologia não estava no SUS, né? Ou seja, a atenção da saúde mental para a população é algo recente, né? Mas a psicologia não é recente, né? Não sei quais seriam os grandes marcos na história da psicologia, dos anos 70 para cá, a época do Freud, por exemplo, né? No início. Mas como a gente pode falar de filosofia, ele poderia dizer, a grosso modo, claro, que os filósofos desde da escola grega, ou lá de Confúcio, né, ou depois da escola alemã, a escola francesa, eles também tinham um papel, ainda que não existisse ainda de fato a psicologia, né, como se fossem, a grosso modo, psicólogos, assim, cada um do seu modo. De certa forma, sim. Mais ou menos como eu estou dizendo, você tem um contato terapêutico que não é necessariamente psicológico ou psicoterapêutico, mas que tem uma função terapêutica. Eu produzi um material didático já sobre a história da psicologia, então essa leitura, essa linha histórica, ela é muito interessante. E a gente percebe que no decorrer da história, nós estamos aqui numa cultura de raiz grega, né, ocidental, que é o que moldou as nossas universidades, nossas escolas, etc. E a cultura ocidental é a única em que a psicologia aparece como disciplina individual. É mais recente que as outras ciências, né, do século XIX para o século XX, mas, como você disse, em outras culturas, em outras formas de sociedade, você tem aquilo que é chamado de psicologia contemplado por outras áreas. Não sei se todo mundo sabe, mas de psique, vem da letra grega psi, que significa alma. Então a psicologia seria o estudo da alma, né, grosso modo. E aí você tem em todas as culturas, né, uma preocupação, né, uma forma de compreensão daquilo que a gente entende como alma, né, ou espírito. Então, seja em cultura oriental, em cultura africana, né, você sempre vai ter uma forma de cuidado para com a alma, né, mas de outras maneiras, muitas vezes mais ligada à realidade da espiritualidade, da religiosidade, das artes, porque é um nível que vai além do corpo, né? A medicina ela cuida do corpo, mas tem algumas coisas que fogem disso, né? Então o médico às vezes chega a um ponto que ele diz: eu não sei porque as pessoas estão doentes. A gente já fez de tudo, fizemos todos os exames, etc. E ela não tem nada. Este nada significa ela tem algo que está além do corpo, que a medicina não consegue identificar. É aí que entra a psicologia, né, que em outras culturas seriam abordadas de outra forma, né? Então, como ciência, ela começa lá no século XIX com três vertentes. Na verdade, mais do que três. Ela começa oficialmente como psicologia experimental, em laboratórios, tentando entender, através de experimentos muito bizarros, né, do tipo enfiar um tubo no estômago, na boca, para a pessoa não sentir o gosto, mas sentir o líquido entrando no estômago, enfim, como que é a reação imediata disso. Grotesco. Então, essa é a psicologia experimental, né? E ela que oficializa a psicologia como ciência, né? O Wilhelm Wundt, né, um alemão,
que começa a criar estudos mais sistemáticos, que funda uma revista, né, que coloca a psicologia de fato como ciência através desse caminho. Mas nós temos a psicanálise, como você citou Freud, que era um médico neurologista que vinha estudando esses sintomas que vão além do corpo. Né? E ele cria toda uma teoria, não é ele que cria toda a teoria, mas ele faz uma compreensão teórica inédita, né, que é a psicanálise, entendendo que o ser humano é movido pelo inconsciente, pelos seus traumas de infância, pelos seus desejos, pela sua sexualidade. Sim. E aí toda a teoria da psicanálise, que é uma teoria extremamente complexa e consistente. Né? Sim. E temos também a psicologia comportamental, que começa lá na Rússia, né, com treinamento de cachorros, né? E vão identificando que os cachorros respondem pelo corpo através de estímulos que não são físicos. Então, por exemplo, para ter um estímulo na língua, para salivar, ele condiciona o cachorro a ouvir um sino. É o cão do Pavlov, né? Isso, Pavlov, exatamente. Então, assim, ele dá a comida e toca um sino, ele vai condicionando. E aí, só de tocar o sino sem dar a comida, o cachorro já saliva. Ou seja, ele descobriu uma coisa, um aprendizado, um condicionamento que vai além do corpo, Sim. mesmo em animais. É claro que isso hoje evoluiu muito a partir de experimentos com animais, isso vem para os Estados Unidos, e você vai criando teorias e teorias, novos estudos que vão derivando abordagens. Né? Hoje você tem coisas muito diferentes, né? Por exemplo, a famosa teoria cognitivo-comportamental, né? Que é muito procurada e que trabalha com pensamentos, com sentimentos, né? Que já não tem uma relação desse tipo de condicionamento inicial. E aí você tem essas duas grandes forças, né? A psicanálise falando do inconsciente e a comportamental falando do ambiente como algo que determina o ser humano. E aí você tem novos psicólogos descontentes com as duas teorias. Digo, eu não quero nenhuma nem outra, o que eu faço? Né? É aí que surge a chamada terceira força da psicologia, que são os psicólogos que são inspirados pela filosofia. Né? E aí entra um pouco da minha abordagem, né? Que é a fenomenologia existencial, que vai servir de inspiração, né, para uma compreensão de um ser humano livre, criativo, autônomo, que pode emancipar dos determinismos. Então a gente vai trabalhar muito mais a escolha consciente de cada um, a autocompreensão, o autoconhecimento, para que se possa tomar decisões na vida, diante dos problemas, né? Meu orientador dizia assim, é você não entender mais o ser humano como determinado, mas como desafiado. Né? Então, o que você vai fazer diante da situação conflituosa que está se apresentando a você. Desafiado pela própria liberdade. Do Sartre, lá, condenado a ser livre, né? Exatamente. Seria mais ou menos nessa... Isso, e não ter uma receita, né? A liberdade todo mundo enfrenta, a sociedade todo mundo enfrenta, mas cada um vai fazer da sua maneira. Então é um entendimento que sai. A pessoa, a psicanálise vai entender, por exemplo, como algo determinado do passado. Né? Eu vou agir de acordo com o que fui moldado. Né? O comportamental, na sua raiz, tá? Não quero generalizar, ele vai entender como eu sou estimulado a determinado comportamento pelo ambiente, pelo reforçamento. E, nesse caso, não haveria uma determinação, haveria uma escolha. Eu posso ir contra tudo aquilo que esperam de mim, né? Mas eu preciso ter um sentido nisso. Então, como cada um vai reagir, o que faz sentido para cada um e o que eu quero construir. Então, é uma ideia muito mais para o futuro do que para o passado. Não adianta eu entender o passado, eu preciso definir o que eu vou fazer no futuro. Sim, com certeza. E ainda sobre as bases da fenomenologia existencial, tem algo a ver com a filosofia existencial, por exemplo, do Sartre, do Schopenhauer, ou é também combinado um pouco com... A gente já conversou sobre a psicologia do Rogers, seria uma combinação mista? É bem interessante isso, porque a gente fala que é a terceira força, mas são diversas teorias diferentes, com uma inspiração filosófica, né? Diversa. Então, por exemplo, a psicologia existencial, ela
pode acontecer de diversas maneiras. Você tem várias subdivisões, né? Então, eu posso ter, por exemplo, nos principais filósofos, desde Nietzsche, né? Os autores mais conhecidos e que mais inspiraram práticas, né, foram Nietzsche, Søren Kierkegaard, que é um dinamarquês, né, considerado o pai do existencialismo moderno. Sim. Você tem Heidegger, né, bastante famoso, o próprio Sartre, que você mencionou, que enfatiza muito a questão da liberdade, estamos condenados à eterna liberdade, eu tenho que escolher o tempo todo. E um que eu gosto muito, que é Maurice Merleau-Ponty, não é muito conhecido, mas ele vai falar da percepção, que cada um vive o mundo como percebe o mundo. E nesse meio tempo temos também a fenomenologia, que é uma outra filosofia que se une com o existencialismo na psicologia, mas nem sempre elas estão juntas. Ela é mais um método, né, filosófico, uma compreensão de como fazer ciência através da observação e não de pressupostos, né? Ela vai fazer uma crítica à ciência muito explicativa, fala, a gente explica demais e observa de menos. Então, se uma pessoa me procura porque está com uma depressão, eu preciso entender como é a depressão dessa pessoa, como ela vive essa depressão, que pensamentos que vêm e que fazem sentido para ela. O manual diagnóstico não vai me ajudar nesta pessoa, ele me ajuda a encontrar um diagnóstico, a comunicar com outros profissionais, mas para entender melhor cada um que tem essa patologia ou outras patologias, eu preciso entender a vida da pessoa, que ela vive 24 horas por dia, eu só vejo uma vez por semana. Né? Então, ela precisa me trazer e eu vou ajudá-la a se entender melhor. Né? Você mencionou também a teoria do Rogers. Quando a gente fala esse monte de teorias, a gente tem uma outra influência, né? Que anda muito junto com a fenomenologia existencial, mas não são a mesma coisa, que é a psicologia humanista. Sim. Foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, muito forte, muito interessante, na época da Segunda Guerra Mundial, que vários psicólogos da Europa vieram para os Estados Unidos fugindo da guerra, né? E trouxeram, né, essas influências filosóficas e alguns trouxeram suas próprias teorias. Sim. Então nós temos assim algumas que surgiram nos Estados Unidos mesmo, como é o caso do Rogers, abordagem centrada na pessoa, ela comunica bastante com a fenomenologia, mas não houve uma relação direta. A gente tem a teoria do Maslow, que é muito conhecida, né, a pirâmide do Maslow, que também é desenvolvida nos Estados Unidos, e tem duas que vieram da Europa, mais conhecidas, que são o psicodrama, a Gestalt terapia. Só de falar que tem duas, lembrei de uma terceira, que é a logoterapia, né, do Viktor Frankl, que tem uma história super pesada e, ao mesmo tempo, importante, que ele foi um sobrevivente de campos de concentração, né, e ele cria a teoria dele com base nessa experiência. Né, ele já era psiquiatra e, ao passar por essa experiência, ele cria a logoterapia ou terapia do sentido. Bastante vertentes apresentadas, né? Sim. São várias ferramentas, né, para se analisar, quase um pouco como você falou da fenomenologia, acho que a partir da sua observação do mundo, né? Então, são várias maneiras de se trabalhar isso, né, de acordo com as suas influências, sua história de vida, né? Mas eu queria perguntar quais são as principais demandas que estão chegando na clínica atualmente, e, se possível, comparar com o histórico de 25 anos, né? Já. Quais eram mais ou menos as demandas preponderantes no começo, quando você começou a atender, que não tinha redes sociais, por exemplo? Mudaram, né? Os problemas e as necessidades do humano vão mudando conforme a época, né? Então, por favor, quais as principais demandas, queixas que mais chegam na clínica, e depois um comparativo com quando você começou a atender? Legal. Eu posso dizer, eu sempre digo que tem o top 2, né, que são dois temas que não mudam nunca, que é trabalho e relacionamento. Tá. Então, isso, desde que eu me formei, continua, né? Então, essa é uma das grandes demandas constantes das relações humanas, né? Que são a questão da realização, da sobrevivência, do fazer, né? O trabalho é aquilo que a gente passa a maior parte do tempo fazendo. Sim. Né?
E nem sempre isso traz uma realização que as pessoas procuram. Então há grandes dilemas e conflitos. Será que eu mudo de carreira ou não? O que eu posso fazer para melhorar? Então tem muitos questionamentos que vêm do mundo do trabalho. E os relacionamentos que são assim também um grande espaço, um grande momento, né, de dúvidas, de inseguranças, de busca de atender necessidades, afetividades, cumplicidade, planos conjuntos, né? Então, as expectativas que as pessoas têm sobre o relacionar-se com outra pessoa, né? Então, isso muitas vezes entra em choque com as próprias experiências, né? Então, as pessoas querem também buscar alguém que contemple, mas lidar com outra pessoa é algo muito complexo, né? Eu não posso esperar de uma pessoa que ela se encaixe no que eu gostaria. Então, eu tenho muitas surpresas no relacionamento, né? Eu tenho muitas imprevisibilidades. Ao mesmo tempo que eu quero buscar algo, pode ser que o outro não queira, e como que eu faço isso, né? Então, e os relacionamentos têm sido, por muito tempo, brotado essas dúvidas, né? E conflitos do dia a dia. Então, as pessoas muitas vezes não sabem como dialogar, como conversar, né? Como pedir, como expressar. Então, é muito comum que vira uma discussão, que não se converse, mas se brigue. Então, como é que a gente pode fazer essa mediação, né? Essa ajuda das pessoas a conversarem? O que eu tenho visto hoje surgido como demanda são questões de alguns sintomas específicos, por exemplo, ansiedade, que eu acho que é um sintoma muito atual, né? Nós estamos numa sociedade que estimula a ansiedade, né? Se você não está ansioso, você está errado. O tempo todo. Né? Você tem que estar acelerado, né, para dar conta de tudo. E isso, claro, chega uma hora que a gente não aguenta, né? A gente espana, precisa descansar, precisa tirar o pé do acelerador, né? Então as pessoas desenvolvem vários sintomas e precisam aprender a lidar com isso, a olhar para si, a se cuidar, a dizer não, né? Pode parecer simples, mas é muito difícil fazer isso no dia a dia. Eu vejo questionamentos com a sexualidade, né? As pessoas que estão se descobrindo, principalmente quando essa sexualidade sai da norma heteropadrão, né? Sim. Então isso traz conflitos pessoais. E também a gente tem tido bastante demanda sobre neurodiversidades na clínica, né? Nós começamos, inclusive, a pedido de um colega meu de doutorado, Guilherme, que começasse a elaborar uma forma de diagnóstico, né, para autismo, no caso, né, o transtorno do espectro autista. Por que elaborar, eu digo, né? Porque existem testes, existem uma série de questionários, mas eu preferi buscar uma maneira qualitativa de fazer isso, né? A fenomenologia, que ela é uma abordagem descritiva e qualitativa. Então, ela está na origem das descrições dos primeiros quadros psicopatológicos, né? Um livro Psicopatologia Geral, um dos primeiros manuais, foi escrito por um fenomenólogo, Karl Jaspers, né? Pouca gente sabe disso, fala que a fenomenologia não pode rotular, etc., mas não é rotular, né? É entender o que acontece com as pessoas, né? Então, hoje a gente vê o autismo dessa maneira, sempre junto com a pessoa, entendendo a vida dela, entendendo cada um dos sintomas, né? Não é só fazer um checklist, mas é um trabalho que também é terapêutico em si. A gente chama de psicodiagnóstico interventivo. Ele é mais longo, né? Acaba demorando mais para a gente fechar um laudo, mas ele tem um trabalho cuidadoso, eu digo que é artesanal, né? Que a pessoa participa da própria avaliação, né? Isso também trouxe estendemos, né, para a possibilidade do diagnóstico de TDAH, e agora nós estamos desenvolvendo também na mesma linha a identificação de altas habilidades de superdotação, né, que é algo que tem surgido muito nas escolas, né? Todas essas neurodiversidades aparecem geralmente nas escolas. Sim.
Então, os professores não sabem lidar, não entendem, né? Então, a gente precisa ajudar, né? Eu acho que tem que tomar um certo cuidado a saúde não tomar conta da educação, né? Não tomar conta da escola. A escola tem que ter seus próprios recursos, claro. Mas é o nosso papel fazer esse diálogo de auxiliar no dia a dia de quem tem, sei lá, 30, 40 crianças para cuidar, o que não é nada fácil, né? Seria essencial se cada escola tivesse pelo menos dois psicólogos, né? Um para as crianças, para os alunos, outro para os professores. Né? Com certeza. Você sabe que essa é uma discussão atual, né? Que é a contratação do profissional de psicologia pelas escolas, sim, que foi já feita a lei, mas ainda não está regulamentada, ainda não está funcionando. É claro, quando a gente vai fazer a psicologia escolar, não pode pensar igual na clínica. Então, ela vai ter uma forma específica de trabalhar, englobando toda a comunidade escolar, né? Nós tivemos aí esses eventos de ataques a escolas, né? Uma série de coisas que a gente vê que são provenientes dessa não observação dos fenômenos, dos conflitos escolares, né? São ex-alunos traumatizados, que estão numa lógica de violência, que buscam vingança. Sim. Então, nada disso foi observado na época. E já estava ali, já estava acontecendo. Só que não foi feito nada. Tem gente que fala que não tinha bullying antes. Eu lembro de muito bullying, só não tinha esse nome, né? Sim. Então, mas tinha muita violência, né, entre os alunos na escola, até entre professores também. Eu sou professor também, posso observar isso, né? Sim. Então, acho que são dois pontos que eu queria falar, inclusive, da profissão. Foi bom você ter lembrado, que é essa coisa do profissional de psicologia na escola e também que nós estamos num processo, né, com o legislativo, nesse momento, para tornar a psicoterapia exclusiva de psicólogos e psiquiatras, né? Você tinha mencionado antes dos profissionais que não têm uma formação consistente e se colocam como terapeutas, se colocam como analistas, etc. Coaches, né? E que, não vou entrar não é meu papel entender qual é a profissão de cada um, só que eles acabam prometendo ou entrando num assunto muito sério que eles muitas vezes não têm preparação para lidar. Como eu te falei, uma tentativa de suicídio, não é uma coisa simples, né? Então, existe toda uma observação que a gente tem durante a faculdade e que nem todo mundo percebe. Então, você faz alguns exercícios motivacionais, eu sempre falei, cuidado com o pensamento positivo, né? A pessoa fica, vai lá, você consegue, e se a pessoa não consegue? E quem que vai lidar com isso depois? Vai até aumentar o problema, né? Exatamente. Então, nós estamos esperando os resultados disso. Tem profissionais que são contra, que acham que a gente não deve ser exclusivista, né? Mas eu acho que no atual contexto político seria importante, sim, delimitar essa prática da psicoterapia. Com certeza. A gente estava falando da importância de ter um psicólogo nas escolas, né? E além de psicólogo, empresário, filósofo, você também leciona. Sim. E já que é o dia do psicólogo, como tem sido a preparação, onde você leciona, se quiser comentar, a preparação e a formação de novos psicólogos? Eu leciono na faculdade em Mojimirim, Faculdade de Santa Lúcia, é uma faculdade pequena, né, e por isso mesmo, né, tem uma atenção, tem um cuidado muito grande com o corpo docente e com o corpo discente, né? Então eu vejo, e posso dizer que por onde eu passei, viu, Bruno, assim, não só onde eu estou hoje, eu também lecionei em Campinas, já fiz vários eventos aqui em Valinhos, né, aqui em faculdades da mesma rede aqui em Valinhos, e posso dizer que geralmente, por onde eu passo, eu vejo um corpo docente muito competente, sabe? Os professores muito bem formados, muito cientes do que estão fazendo. Claro que há exceções, né? Claro. À medida em que esses contratos, aí vem a situação da docência como um todo, né, no país, à medida que esses contratos são sucateados, nós temos mais dificuldade de ter profissionais de qualidade comprometidos com a educação, né? E aí você tem um comprometimento da formação também. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência da necessidade de um investimento
em bons professores, né? Para formar profissionais competentes e éticos no futuro, né? Esse também é um grande problema da área. Você falou da venda de laudos, coisa que infelizmente acontece, né? Então a formação, eu vejo que há um cuidado muito grande do conselho, né, em estar ciente do que acontece, de garantir um mínimo de qualidade, assim como algumas associações, nem todo mundo conhece, mas nós temos, por exemplo, a ABEP, a Associação Brasileira para o Ensino da Psicologia, né, que ela vai propor políticas, trabalha junto com o Conselho, trabalha junto com o MEC, né, para garantir que a formação tenha um mínimo de qualidade, né? Então, assim, limitar horas de aula virtual, né, que as grandes conglomerados, as grandes empresas querem que seja mais virtual do que presencial. Como é que você vai aprender a atender alguém online puramente, né? Então, assim, isso foi não só para a psicologia, mas vários cursos da saúde, né, que foi vetado. Então, essa preocupação precisa ser constante, né? Esse cuidado precisa ser constante. Então, agora estão aplicando novas leis para limitar, por exemplo, o número de alunos supervisionados por professor. Então, o professor que vai dar supervisão de casos na clínica no último ano, por exemplo, hoje você não tem, quer dizer, você já tem essa regulamentação em lei, mas ainda não está aplicada. Tem um prazo, se não me engano, vai ser o ano que vem, que limita a 10 alunos por professor na supervisão. Porque você tem professores orientando 30, 40, né, alunos, e imagina cada um atendendo um caso por semana, né? Então, como é que você vai ter uma supervisão de qualidade dessa maneira? Então, eu vejo assim, a formação da psicologia, ela recebe um cuidado especial. Assim, há uma preocupação que ela tenha qualidade. E eu conheço profissionais, de fato, com bastante qualidade, tanto mais velhos de guerra, como eu, assim, como os mais novos, né? Eu vejo, tenho meus estagiários, assim, excelentes, né? Tenho certeza que vão ser bons profissionais. Com certeza. Fala um pouco sobre a CNV, Comunicação Não Violenta, que a gente estava falando sobre reações assim, de falta de diálogo, né, de compreensão, aí você fala que já diretamente vai para uma briga, não tem mais mediação, isso tanto no ambiente dentro de casa, por exemplo, dentro da família, até vou te taxar com 200%, vou te fazer essas coisas, até no nível político internacional, né? Não aquela diplomacia, procura tanto dentro de casa quanto de política internacional. Fala um pouco sobre essa técnica da CNV. Tá. A comunicação não violenta, né? A gente já abrevia para a sigla CNV. Ela é uma abordagem teórica, ela é uma teoria que também traz uma prática, né? Uma proposta técnica, mas criada por um psicólogo estadunidense chamado Marshall Rosenberg. Ele faleceu recentemente e ele propõe uma perspectiva diferente sobre o ser humano. Nós temos várias formas de entender o ser humano. Eu costumo dizer que é isso que muda o psicólogo de abordagem. Que os psicólogos, não existe uma abordagem correta, né? Todas elas podem ser boas, como todas podem ser ruins também, então depende muito mais do profissional, né? Você está ali engajado, se aprimorando, do que a teoria em si, né? E o Marshall, ele tem uma perspectiva de olhar do ser humano, que ele diz o seguinte: a gente está habituado a conviver e aceitar uma sociedade de violência. O que é violência? É quando se viola o espaço de alguém, né? Ou seja, quando você ultrapassa um limite pré-determinado, né? Não precisa ser dar um soco em alguém, bater, espancar, mas simplesmente você invadir o espaço do outro. Então, se eu digo para você como você tem que fazer as coisas na vida, como você tem que trabalhar, etc., eu já estou sendo, de certa forma, violenta, porque eu estou ultrapassando a sua autonomia, a sua liberdade de fazer as coisas como você quer. Né? Isso acontece muito nas relações do dia a dia, né? E principalmente quando a gente fala em relacionamentos, né? Se eu
proíbo a minha parceria de sair com as amigas ou com alguém, ou ir em determinado lugar, ou usar determinado tipo de roupa, eu estou violando, né? Porque isso parte do pressuposto de uma objetificação do outro, que o outro pode ser uma posse minha, né? Então, se eu, entre aspas, mando no outro, né, eu estou entendendo que ele não é humano. Então o Marshall traz essa compreensão de que eu preciso respeitar absolutamente o outro ser humano, né? Então, como é que eu faço para não violar, né, para não invadir? E ele propõe toda uma técnica de diálogo, né, que entende o seguinte: quando há um conflito, não é porque as pessoas querem brigar. Não é desses mitos que nós temos, o homem é o lobo do homem, nós somos violentos por natureza, a violência resolve, o ser humano não deu certo. Não é nada disso. Ele diz, nós estamos numa cultura que estimula a violência como uma estratégia. Estratégia para quê? Para atender minhas necessidades. Então ele parte de uma teoria das necessidades, né? Que todo mundo tem necessidades básicas, universais, todo ser humano tem isso, mas a forma desse ser humano atender essa necessidade, ela pode ser violenta ou não violenta. Por exemplo, se eu estiver aqui, eu estou falando, estou com sede, e é uma necessidade básica. Eu tenho aqui uma canequinha do jornal Terceira Visão, fazendo já propaganda, né? Você encheu, não? Então, vou te dar um exemplo. Vamos ver. Então, eu tenho aqui um pouquinho de água ainda, eu posso simplesmente beber essa água e está tudo certo. Agora, eu pode ter esvaziado e eu ficar aqui, pô, Bruno, estamos aqui, você nem presta atenção que minha caneca esvaziou, como é que você não enche? Nunca mais eu volto aqui. Que negócio é esse? Que porcaria. Né? Então eu posso ficar praguejando e difamando sem necessidade. Né? Como eu posso aqui, a minha caneca está sem nada, eu pego a sua e tomo. Ou seja, completa violação. Sim, né? Sim. Exato. Como eu posso falar, Bruno, você pode me passar a jarra, por favor? Né? Ou como eu mesmo posso pegar a jarra e colocar aqui. Ou seja, eu tenho 5, 6 estratégias num exemplo muito simples, né? Mas que parte de uma necessidade não atendida. E o convite da CNV é como é que nós vamos entender que necessidades são essas que cada um tem e como que a gente pode buscar estratégias de atendê-las que não sejam violentas. Então, por exemplo, eu posso ter uma necessidade de atenção. Isso é uma necessidade, né? Eu sempre achei estranho falar, ele só quer atenção. Poxa, isso não é importante? Não é só, né? Todo mundo precisa de atenção. Então, eu posso precisar de atenção. O que eu faço? Eu vou lá, te dou um tapinha na nuca, né? Eu jogo um papel, né? Eu xingo alguém, eu, sei lá, tiro a roupa na rua, né? Sei lá, tem diversas formas de ando com a melancia no pescoço, né? Como diziam quando a gente era criança. Tem diversas formas de chamar a atenção, né? Mas qual delas, né, pode me contemplar melhor sem causar prejuízos a mim mesmo, né, ou aos outros. Né? Então, essa é a grande busca da CNV. E, inclusive, eu estou dando exemplos mais simples, mas o Marshall ele fez trabalhos maravilhosos assim com gangues de rua, com presidiários, né, com pessoas que se envolvem com países em guerra. Né? Tanto que hoje a CNV ela é um treinamento obrigatório na ONU. Quando você vai em países em conflito armado, é obrigatório ter um curso de formação em CNV. Né? Então, isso serve para esses momentos de conflito, como também pode ser trazido para a psicoterapia, como eu costumo fazer. Né? Sim. Muito interessante. É para se aprender e pôr em prática. Né? Com certeza. Os assuntos de psicologia são praticamente inesgotáveis, né? Consequentemente, os estudos também. Então você está já em vias de conseguir o título de doutor. E para isso apresentou as teses, né? E teve a tese de sentimento de inadequação e atualmente a de pertencimento. Por favor, explica um pouco do porquê essas teses e do que você quer dizer com elas. Tá. Vou aproveitar e comentar uma fala sua da psicologia ser um campo diverso. Acho que esse é um ponto que eu queria também abordar,
foi quando eu falei que lá no ensino médio eu estava na dúvida entre filosofia e psicologia. A psicologia me convenceu por quê? Né? Porque eu tenho um leque de opções de trabalho. Sim. A psicologia, ela, ao trazer essa compreensão, essa busca de entendimento do que vai além do objetivo, né, vai além do concreto material, vai além do corpo, ela está em todos os campos. Então hoje você tem na própria divisão oficial do Conselho de Psicologia uma série de áreas, né? Por exemplo, a clínica é só uma delas, né? Mas eu tenho a escolar, eu tenho a psicologia do trabalho, tem psicologia até do trânsito, né? Pois é. E a psicologia, ela participa de várias tecnologias que a gente não saiba. Por exemplo, você mencionou a IA, tem um monte de psicólogos que fez pesquisa para isso, né? Como é que a gente consegue dialogar com outro ser humano? Estudaram psicologia, não tenha dúvida, né? Até hoje tem pesquisadores em psicologia lá envolvidos no desenvolvimento dessas tecnologias, né? E aí você tem um vasto campo de atuação, de abordagem teórica, como já expliquei, e de pesquisa, né? Então, eu quando fui fazer o meu mestrado, eu tentei elaborar um tema que contemplasse muito o que eu via, como eu entendia os conflitos das pessoas, mas também que fazia sentido para mim, pessoalmente dizendo, né? E aí eu cheguei à proposta desse estudo do sentimento de inadequação, né? Isso lá para os idos de 2006, né? Eu defendi o mestrado em 2008. Então, eu propus o sentimento de inadequação tentando abranger aquela experiência que a gente se sente deslocado, fala, parece que eu estou no lugar errado, parece que eu não devia estar aqui, sim, parece que eu sou diferente das pessoas, né? Você está numa festa, numa reunião que você não conhece, pessoas... Gente estranha, festa estranha com gente esquisita. Exatamente, né? O Renato Russo já tinha essa experiência, né? Então, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, a minha pesquisa foi entender esse fenômeno, o que é esse sentimento de inadequação. E eu vi que ele era muito usado na psicologia, não fui eu que criei esse termo, mas sempre entendido como um sentimento de inferioridade, do tipo, eu estou me sentindo estranho, então eu devo ter algum problema. Tá. Né? E aí, com a minha pesquisa, com entrevistas, com bibliografias, tanto científicas como populares, né, eu gosto muito de pegar o que acontece, então não só nos artigos, mas nos blogs, nas redes sociais, o que as pessoas estão falando, porque eu quero ver a realidade, né? E isso geralmente surpreende bastante. E eu descobri que não é o sentimento em si, mas como a pessoa reage a esse sentimento. E nós temos 3 reações, né? Que é o aplenamento da subjetividade, ou seja, eu me igualar aos outros, agredindo a mim mesmo. Então esse é o pressuposto de que eu estou diferente das pessoas porque eu tenho algum problema. Então eu tenho que me adequar, me forçar a me adequar a esta realidade. Então, por exemplo, eu saio com uma turma que gosta de um tipo de música e eu de outro, eu tenho que aprender a gostar desse outro tipo de música para me encaixar nessa turma. Até porque a pressão externa para que ele se adeque ainda é maior. Sim. Né? Você que tem que se adequar, você tem que ser assim, você tem que curtir isso aqui também, do que, de repente, desenvolver uma força interna de contestar. Né? Contestar, então, nessa primeira reação, a gente ouve aquelas frases, né? Mas todo mundo é assim, só você que está diferente, né? Como se não pudesse. Tá, estou diferente, e daí? Né? Não, você precisa estar adequado, você precisa estar da mesma forma que as outras pessoas, né? Então, esse é um pressuposto perigoso que vai gerar violência, né? Porque eu vou me agredir para caber, né? E o outro é o oposto, né? Que é o aplenamento da objetividade, ou seja, eu vou me igualar, mas agredindo o outro, né? Eu estou me sentindo diferente aqui porque vocês são todos uns trouxa. Eu que sei como é que deve ser, então, por favor, me ouçam para que eu me sinta melhor, né? Então é aquele rolo compressor que vai passando. Eu sei o certo e vocês não sabem nada, né? Então eu vou
agredindo o outro para que ele se adeque a mim. Tá. Então é uma força oposta. E o terceiro, que é o senso de inadequação, que é assim: estou diferente, estou deslocado, sou um peixe fora d'água, um alienígena, e como é que eu posso pensar isso? O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, como que eu observo o outro? Então eu vi histórias de vários escritores, artistas, intelectuais, poetas, né, que relatam o sentimento de inadequação como uma fonte de criação, né, como uma fonte inspiradora. De eu vou sair do senso comum e olhar a realidade de uma maneira diferente. Né? Então essa foi minha dissertação de mestrado, que defendida em 2008, que até hoje eu uso como referência tanto para atendimentos como para laudos, né? Porque isso na comunidade neurodiversa, na comunidade autista, foi relatado quase 100% das pessoas se identificam com essa situação. Ou seja, ela demorou esse tempo aí, mas foi para curar, ficar curando, ele ficar... se fosse vinho que fica no barril, né? Porque eu acho que é um tema ainda mais presente hoje. Hoje em dia. Acho que dá para encontrar mais relações e mais necessário, porque até pelos neurodivergentes, é um dos aspectos que talvez força, de certa forma, a lidar, a ter que debater essas questões, né? Os influencers, o grau nocivo que isso pode, né, levar, e também acho que a manifestação até em produções culturais populares desses diferentes, né, até em séries, tipo a Wandinha, por exemplo, é um personagem, a própria família Addams em si é uma família deslocada, né, e tem saído mais para a cultura popular agora, né. Exatamente. O que eu percebi no decorrer de várias animações, vários filmes, vários livros, a maioria deles parte do sentimento de inadequação de um personagem estranho, alguém que não se adapta, alguém que não se adequa, e esse alguém vai fazer uma jornada que vai ser o roteiro da história, né? Então, até uma contribuição para a compreensão da arte aí, né, da literatura. Mas você falou que ficou curando, né, ficou ali no barril. Olha só, quando eu apresentei uma primeira proposta de artigo para publicar, né, o artigo da dissertação, ele voltou negado, dizendo que não era um tema relevante. Né, em 2008. O tempo mostrou que estava certo. Então, naquela época talvez não fosse, mas agora é bastante relevante. Mas enquanto você estava falando, eu citei alguns exemplos de cultura popular infantil, adulta, que representa. Mas eu lembrei, por exemplo, do Menino Maluquinho. Perfeito. Que seria antiquíssimo o personagem. Sim. Se a gente tiver 5 minutos para tentar lembrar de outros, vão ter vários. Talvez a arte serve para elencar, mostrar vários desses exemplos. Né? Isso. Por exemplo, ele já é maluquinho, né? Ele já é diferente. Sim. Né? Então saiu da regra. Né? Por que ele é maluco? Né? Então, na música mesmo, né? Que ele tá falando, Raul, o próprio Renato. Na música vão ter vários. Muitos. Né? São vários os temas que a gente poderia falar, os assuntos. Acho que a gente pode até subdividir em outras entrevistas, né? Agradecer também a presença da Bia e do Matheus, também, né? Da Torres Psicologia. Queria que você fizesse as considerações finais, por favor, e passasse os contatos e as redes da Torres Psicologia. Certo, eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, poder falar tanto dessa profissão que tantas pessoas hoje procuram, são cursos bem procurados, né, como falar da minha prática, das minhas bases, que eu gosto muito de falar e falo bastante, como também poder apresentar minhas pesquisas, né, como foi o sentimento de inadequação, o pertencimento que está em andamento, que é o outro lado, né, como é que eu não me sinto deslocado? Pertencendo. Então é isso que eu estou estudando agora. E deixar aqui, nós temos nosso site, né, da Torres Psicologia, que é a clínica que eu criei num primeiro momento só para
regulamentar as minhas consultas, minhas sessões, mas ela acabou crescendo, né? Tanto que é uma ironia, eu sempre falei, poxa, essas pessoas que põem o próprio nome na empresa, né? Que egocentrismo, né? Aí eu criei a torre só para mim e ela cresceu, e pronto, né? Aquele negócio, paga ali. É no plural já. Então, já dá pra... Então nós temos o nosso site, que é o torres.psc.br. Nós estamos também no Instagram, no Facebook, na plataforma Doctoralia. Eu vou passar o Instagram, que eu acho que é mais fácil. Tem tudo lá no site. Tá. Né? Se quem quiser entrar no site já vai achar tudo. Mas o Instagram, que todo mundo usa, é Torres Psicologia... Nossa, me embaralhei. Vou falar de novo, né? Torres Psicologia CPS de Campinas. Né? Então, é isso. Quem quiser nos procurar, estamos dispostos aí a atender da melhor forma possível. Nós temos uma equipe, né, com mais de 10 psicólogos hoje que eu supervisiono. Então, assim, a minha agenda é bem comprometida, mas nós temos bastante gente que trabalha com uma forma parecida com a minha, que eu participei da formação, eu estou sempre reciclando as pessoas, né, ajudando a compreender os casos. Então, ali eu sou o responsável pela clínica, mas não sou o único que atende. Então, tem uma série de pessoas que seguem, inclusive, essas mesmas teorias que eu citei aqui. E atende a diversos casos, né? E também neurodivergência, também tem teste vocacional, tem análises, assim... Sim, a gente tem profissionais com diferentes formações, né? Então nós temos alguns que trabalham com a orientação profissional, né? Que não trabalhamos muito com testes, né? Mas, orientação. Assim, isso, orientação vocacional, profissional. Nós temos o diagnóstico de transtorno de espectro autista, de TDAH, a própria psicoterapia para criança, adolescente, adulto, idoso, casal, família. Então a gente tenta abranger o máximo possível, né? Tanto que muitas vezes a gente costuma fazer uma entrevista inicial, sem custo até, quando a pessoa procura, que é a triagem, né? Para entender o que a pessoa está procurando, o que ela entende de psicologia, o que ela espera de atendimento, né? Para depois poder encaminhar para os nossos profissionais e ver qual é a melhor opção para esse caso. E é em Campinas, mas tem o atendimento presencial e também o online, né? Exatamente. Em Campinas, mas não é longe de Valinhos, tá? Então é pertinho aqui, ali próximo aos estádios, né? E também temos o atendimento online, que a gente atende gente, não vou nem dizer só do país, mas do mundo todo, né? Porque tem brasileiros em todo lugar deste mundo. E nós estamos sempre abertos, né? Para atender pela internet. Muito obrigado pela presença, da Bia, o Matheus, o André. E até a próxima. Obrigado, até a próxima.